Você acha que a culpa da violência no Brasil é do pessoal dos direitos humanos? Então eu vou contar uma história para vocês. Vou contar a história do Luiz Otávio. Luiz era um herói. Ele era um enfermeiro que trabalhou durante o início ali da pandemia aqui no Brasil. E ao voltar para casa em meados de 2020, ele tomou um tiro na cabeça durante um assalto. Ele foi para o hospital, sobreviveu alguns dias, mas depois veio a morrer. Sua irmã começou a buscar por justiça, né? E esse caso chegou pra gente lá na Comissão de Direitos Humanos da OAB, na época que eu trabalhava lá. E, ao saber disso, cerca de um mês depois da morte do Luiz Otávio, a gente descobriu que o caso não saiu da delegacia local e ido para a delegacia de homicídios. Ou seja, o caso estava um mês parado. A gente cobrou e o caso foi para a delegacia de homicídios. Chegando lá, a irmã do Luiz Otávio começou a fazer uma grande campanha na internet para descobrir testemunhas que estavam no ônibus, que viram as pessoas que mataram o Luiz Otávio. E ela descobriu uma moça, uma testemunha que estava atrás do Luiz Otávio. Luiz Otávio, quando tomou um tiro, a bala bateu na parede do ônibus e o projétil foi para o cabelo dessa testemunha. Então ela guardou também esse projétil de arma de fogo, que também era prova do crime. E essa testemunha viu na internet um vídeo, né, que mostrava que traficantes de uma favela local ali tinham enquadrado 2 jovens que estavam roubando na região. E ela, vendo o vídeo, pela voz e pela altura deles e pelo físico deles, ela conseguia afirmar categoricamente que eram os 2 rapazes que participaram da morte do Luiz Otávio. E ela prestou esse depoimento e mostrou esse vídeo que pegou na rede social pro policial. Passou uma semana, passou 2 semanas, passou 3 semanas, passou 4 semanas e a polícia não tinha feito nada ainda. A gente foi lá ver o que tinha acontecido e a gente descobriu que o policial que pegou esse depoimento tinha sido transferido. E ele não tinha colocado no sistema o vídeo, né, com as pessoas que tinham matado o Luiz Otávio. Esse é o grau de descaso que acontece aqui no Brasil quando acontece uma morte. Tem muito policial que age de forma correta, mas tem muito policial que age assim, sem absolutamente nenhum tipo de empatia para com as vítimas e seus familiares. E isso fez com que atrasasse pelo menos ali 4 meses o início da investigação da morte do Luiz Otávio, que até hoje não conseguiu identificar as 2 pessoas no vídeo e que até hoje não teve nenhum tipo de responsabilização pelas pessoas que mataram o Luiz Otávio. Mas é muito mais fácil para um Tino Júnior da vida, para qualquer outra pessoa, botar a culpa da questão da violência no Brasil no pessoal dos direitos humanos, na esquerda, no Papa ou qualquer outra pessoa, do que de quem tem responsabilidade real e concreta e legal para poder responsabilizar pessoas que cometem crimes no Brasil, como o crime mais grave de todos, na minha opinião, que é o crime de homicídio. Então é isso. Infelizmente, nossa segurança pública não nos traz segurança, né? E de vez em quando faz uma outra pirotecnia aí, praticando violação de direitos humanos para dizer que fez alguma coisa.